Olha, eu e minha mãe escuta que carimbo vai acabar há Há 20 anos. décadas. E a gente tá aqui firme e forte, sempre inovando. A grande questão é você sempre estar em movimento. Sempre estar em movimento. Não deixar aquela palavra negativa entrar. Então, sempre tem movimento e aí vai observando uma oportunidade, entra, igual essa época de que virou febre, gravação em Copa Stanley, a gente entrou, foi um dos primeiros, então a gente pegou aquele boom, isso alimentou, aí agora a gente já começou a parte de troféu e tudo, a gente usa a inteligência, eu uso a inteligência artificial ao meu favor, e eu acredito que essa parte de personalização humana, aquele contato humano do cliente com o vendedor ali, isso, na minha opinião, é insubstituível. Eu acho que isso nunca vai acabar. Esse contato da pessoa com o Pessoa com vendedor, pessoa. pessoa com pessoa. Na minha opinião, a inteligência artificial, ela veio para somar. Ela não veio para tirar o emprego. Pô, lógico que vai ter, as pessoas vão ter que se adaptar. Mas ela, na minha opinião, ela veio para somar. Hoje me agrega muito. Eu até falo para os nossos funcionários assim, cara, usa a nosso favor aí. Usa a nosso favor. Para de perder tempo, às vezes, de ficar quebrando a cabeça para montar alguma coisa. Joga lá e vê o que dá. Às vezes vai te dar uma ideia num caminho que você estava tentando seguir, que é completamente o oposto e vai ficar muito melhor, né? Exatamente. Então, eu acredito que essa parte de humana, isso para mim nunca vai acabar. Então a gente fica reconfortado, né? Ainda mais quando a gente tem a nossa fé, a gente fica reconfortado que é um dia após o outro. É assim que eu vivo. Na parte de inspiração, como você busca inspiração? Você costuma participar de feiras, congressos, esse tipo de conteúdo você consome? Sim, eu, principalmente na parte de... A gente tem que desenvolver algum projeto novo, de troféu e tal. Eu sempre busco algo diferente. Algo que não é em qualquer lugar que vai encontrar. Então eu tento fugir da concorrência nesse ponto. Buscar algo personalizado que não vai encontrar na China, por exemplo. Então, não, esse aqui você não vai encontrar lá. Esse aqui você não vai encontrar no AliExpress. Então eu tento sair dessa concorrência. Que é uma concorrência complicada, né? Você concorrer com Produto pronto, né? Aí eu tento sair disso. E a minha inspiração é as viagens que eu faço, ler a Bíblia todos os dias, é a questão da fé, né? Então, essa é a minha inspiração, vamos colocar aí. As feiras faz tempo que eu não vou numa feira, mas é muito importante você ter que vai numa feira. Quando a gente retornou daquela feira de São Paulo, abre a mente da gente. Mas não dá pra ficar indo todo ano. Não ir todo ano. É puxado. Mas assim, isso é imprescindível. Mas o que mais se aprende é com o seu cliente. O seu cliente é o que mais vai te ensinar, porque é ali que você descobre a dor das pessoas. É o seu cliente, é o dia a dia. Quando a pessoa chega e fala, eu quero tal coisa, eu quero assim, eu fiz assim, mas eu quero dessa forma. Ali você começa a pegar e começa a ir na dor do cliente, aí você começa a desenvolver coisas novas. Muito do que a gente desenvolveu foi na dor do cliente. Você não está entregando um produto, você está entregando uma solução. Exatamente. É isso que muitas das minhas inspirações, das nossas inspirações, é da dor. Inclusive essa parte dos 20 minutos da minha mãe. O cara fala, não, eu preciso do carinho pra agora. Eu não tenho tempo pra voltar aqui. Eu preciso disso aqui pra agora. Lá. Pronto. Então é a dor do cliente que faz a gente inovar, muitas das vezes. E às vezes, hoje, né, às vezes eu fico sem paciência pra isso. Eu tenho que voltar vamos colocar aí, ao primeiro amor, pra que eu conseguir focar na dor do cliente e dar soluções, né? E nesse caminho todo, teve algum serviço que você se surpreendeu? Tipo assim, cara, achei que nem ia dar nada, mas na hora que você viu o resultado, você falou assim, nossa,
esse serviço aqui... Já teve muito serviço que eu falei pra minha mãe, ó, isso aí não vai funcionar. Aí eu não sei o que passava na cabeça dessa senhora aqui. Não, faz, só faz. Eu ia lá, tá bom, eu vou fazer porque você falou. Porque você falou. Aí eu ia lá e fazia, e o negócio ficava excelente. Aí eu falava, não, Garota de pouca fé. tem que obedecer essa senhora. E assim vai, né? A experiência é sempre válida, né? É verdade. Aí, às vezes ela tá olhando uma coisa, você tá com a mente um pouquinho mais fechada, e a gente precisa dar o braço a torcer, porque realmente sai muita coisa. Já passei por isso também, como arte finalista, era funcionário, só faz o que eu tô mandando. E depois, realmente, aí você tem que pôr a humildade e falar, não, ficou bom. Ficou bom, você tinha razão. Você tem que conseguir tirar o emocional ali. Sim. Nossa, e é difícil. Você tem que tirar o emocional. Fala, não, vou tirar o emocional e vou fazer o que ela falou. Vou dar o meu melhor aqui. Esquece o emocional e vai. E aí você, pum, ficou ótimo. É isso aí. Fato, viu, Max? Hoje, você tá tocando a Francarimbos e já tá deixando a sua mãe descansar. Exato. Não muito assim, né? Hoje... Aí, você ainda fica incomodando ela, fica chamando ela para poder trabalhar, dar uma força. Não. Financeira é ela que toma conta. Eu só tomo parte, eu só fico na parte de produção e criação. Financeira é ela. Eu só falo assim, ó, compra tal máquina. Aí ela vai lá, não sei o que. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Compra, faz tal coisa. Ela, não, beleza. Espreme, mas a parte de administração é ela ainda. Por enquanto, mas já estou aposentando. Já tá treinando para poder ficar livre. Já. Porque aí daqui a pouquinho, você já tem filhos? Não tem. Porque aí daqui a pouquinho já vai vir neto, vai começar a produzir, aí já continua para a terceira geração. Vamos ver, isso aí está em discussão ainda. Normalmente, quando a gente vê empresa desse perfil, a gente sempre... Algumas gráficas falam assim, não, eu não quero que meu filho trabalhe aqui. Só que você vai olhar, não tem como, é o filho que escolhe. É verdade. Então, hoje, você imaginaria que seu filho ia estar trabalhando com você desde naquela época, quando você estava lá com ele debaixo da cadeira, da mesa? Não, naquela época eu achava que não. Mas aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a imaginar assim, quem que vai tomar conta disso aqui? Eles. Aí eu começava a forçar eles a trabalhar, tanto ele quanto o outro. Porque ele queria que eles trabalhassem comigo, queria que eles trabalhassem. Inclusive, até na época, numa escola que ele estudou, a diretora me chamou lá, esse menino você não pode ficar pondo esse menino para fazer seu trabalho lá, você tem que deixar ele ficar aqui na escola. Eu falei, não, ele vai fazer as duas coisas. E realmente lá não parou, né, Diego? Você lembra quando aconteceu isso? Lembro. Mas, assim, também teve perrengues da minha vida pessoal, né? Que eu passei, né? Até eu acordar pra vida. Que foi aos 28 anos que eu acordei pra vida. Então, eu fiquei ali 10 anos da minha vida anestesiado. Vivendo como se fosse um zumbi aí. Então, foi dos 28 anos, desde que eu decidi casar e tal. Aí que eu dei esse clique e comecei a levar a vida a sério, né? Porque eu perdi 10 anos da minha vida pra nada, né? Então, assim, são percalços da vida da gente, né? Que eu me arrependo de ter perdido esse tempo, né? Que às vezes eu podia não estar nem trabalhando com a senhora, podia ter seguido a outra profissão, né? Que eu passei para economia na UFO, fiz o primeiro período, fiz o segundo período e larguei o curso. E aí fui perder tempo na vida, né? Mas depois quando eu casei, eu falei, não, agora eu tenho que dar um jeito, né? Ali que eu abracei a Francarimbos de verdade mesmo. Falei, não, é isso aqui que eu tenho, é daqui que eu vou tirar meu sustento e pronto.